Então, gente, agora a gente vai entrar para uma parte que é super importante da meta, que é o seguinte. Meta-análise, a gente vai pegar então informações de trabalhos publicados. E aí tem uma discussão super forte que é uma coisa chamada viés de publicação. O que acontece? Por mais que a gente tente tornar a ciência objetiva, maravilhosa, em busca da verdade, que seja provisória, é o humano que está fazendo isso. E a gente tem um monte de viés de publicação que é meio capeta. O viés mais importante no caso da meta é o seguinte. Normalmente, trabalhos que têm resultados significativos, que corroboram um paradigma, eles são mais facilmente aceitos para publicação do que trabalhos que ou mostram resultado contrário ou que não encontram relação nenhuma. Principalmente trabalhos que não encontram relação, tende a ser mais difícil conseguir o aceite desses trabalhos. Só que não quer dizer que não é porque ele não foi publicado que o resultado não seja real, que o resultado não seja confiável. Então, o que acontece é que, infelizmente, por conta da tendência inerente que a gente tem de gostar de resultados significativos, trabalhos com resultados não significativos, que trazem um monte de informação ultra importante para a meta, eles tendem a ser subpublicados. Arrasei agora. Beleza? Então, a gente tem um problema que é, quando a gente faz a meta, a gente está tirando informação de artigos publicados, qual o risco da gente estar pegando uma subamostra que é tendenciosa, que está concentrando trabalhos publicados. Então, é super importante a gente tentar avaliar se tem uma coisa chamada viés de publicação quando a gente faz a meta-análise. E aí, a gente pode fazer de duas formas. Tem um negócio chamado funnel plot, que é basicamente você pede um funnel do teste. Que ele esse funnel aqui vai ficar meio feiozão, porque ele está com uma... Eu não deixei a definição dele muito arrumada, porque a gente usa ele pouco no R, tá? Mas esse funil plot, o que ele faz, normalmente ele tem esses pontinhos aqui, eles mais distribuídos dentro desse funil, beleza? Normalmente o que ele tem? O erro padrão de cada trabalho e o valor da métrica do trabalho, o valor residual depois do teste, não tem problema. O que ele tende a mostrar aqui? A lógica aqui é o seguinte, trabalhos que tendem resultados próximos de zero, eles tendem, se você tem um N grande, seu erro padrão é pequeno, eles ficariam concentrados aqui. Eles tendem a ser publicados independente do resultado porque o N é alto. Quando o N vai baixando, ou seja, seu erro padrão ele vai aumentando, esse está invertido, tá vendo? Ele aumenta para cá. O seu erro padrão vai aumentando, o que acontece é que trabalhos que têm resultados significativos, ou seja, para cá, eles tendem a ser publicados. E trabalhos próximos de zero tendem a não ser publicados. Então, a gente, se tivesse a figura direitinha, a gente teria uma dispersão de pontos simétrica em torno da reta aqui, e ela vai se tornando gradativamente assimétrica. Isso é uma forma visual da gente olhar o resíduo. Eu acho que tem um artigo aqui que fica mais bonito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse artiguinho aqui, inclusive, eu recomendo, tá? É um artigo de 2012 do Nakagawa e dos Santos. Ele traz algumas coisas sobre meta-análise especificamente para trabalhos de biologia. Ele é meio capeta de entender, mas algumas partes são bem bacanas. Mas deixa eu chegar aqui, que a gente vai ter um funnel plot legalzinho. Aqui. Então, aqui eu tenho funnel plots, mas eles estão corretinhos agora, tá? Então, a lógica é o seguinte. Se não tem viés de publicação, então a gente tem uma medida de precisão aqui, aquela mesma que estava no R, tá? O erro padrão. E aqui ele não usou o resíduo, ele usou o RedG propriamente dito, tá? O resíduo, se você usar, é porque ele tende a ficar concentrado no zero. Se você usar o RedG, ele desloca do zero, só isso. Então, se não tiver viés de publicação, o que acontece? Trabalhos, ele botou agora o eixo na precisão, está indo de baixa precisão. Não, desculpa. É a mesma coisa, é porque ele está 1 sobre o E, tá bom? Então, trabalhos aqui tem alta precisão, trabalhos aqui tem baixa precisão, tá? Então, o que acontece? Trabalhos de alta precisão, eles tendem a ser publicados, seja um resultado positivo ou um resultado negativo, eles vão distribuir simetricamente. Se não tem viés, essa simetria vai se mantendo ao longo desse funnel plot. Então, você encontra um funil bonitinho aqui. Se tiver viés de publicação, normalmente acontece o que está aqui na B, tá vendo? No início, né, com N alto, você ainda tende a ter uma certa simetria, mas quando você vai descendo, você tem concentração de trabalhos com efeito super alto, mesmo com a precisão baixa,
Então, o trabalho não é confiável, mas como ele encontrou um efeito super forte, ele tende a ser publicado, e essa galera aqui que tinha precisão baixa também, mas não encontrou efeito próximo de zero, eles tendem a ser não publicados. Tá? Então, isso aqui indica para a gente que tem um viés de publicação. O único problema disso é que isso é uma inspeção visual, né? É um funnel plot, ele é aceito, mas a gente tem outras formas de fazer isso. E uma das formas de fazer isso a gente chama de teste de Egger. Tá? O teste de Egger, o que ele vai fazer? O teste de Egger. Ele vai fazer o seguinte. O Egg sugeriu, e na realidade o que eu vou mostrar para vocês é uma mudança, uma modificação do teste original de Egger, proposta pelo System Power, que é o cara que construiu esse pacote. O Egger ele sugere o seguinte, que a gente deva construir o mesmo modelo. Então tá aqui. Só que eu vou chamar ele de Eggs, tá? Com a única diferença de que eu vou usar como moderador desse modelo a raiz quadrada, SQRT, da minha variância, tá? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a figura aqui se mantém, né? Então, imagina que, eu vou fazer aqui, vai ficar mais fácil eu vou dar uma mexida na figura só para vocês entenderem, e rodar os eixos, tá bom? Tá aqui um eixinho, fiz outro eixo aqui, então aqui, se eu for rodar o teste de Egger de uma forma simplificada, aqui eu teria o desvio padrão de cada amostra, que é a raiz quadrada da variância, tá bom? E aqui nesse eixo, eu teria ainda o tamanho do efeito, que é o RedG aqui. Tá? Então imagina que cada bolinha aqui vai ser um estudo. Então, se a gente não tiver viés de publicação, o que vai acontecer? Desvio padrão, vamos usar um eixo normal, tá? Aqui vai ser um desvio padrão 0, então bem baixinho. Tá? E para cá eu vou ter um desvio padrão alto. Então, para desvios padrões baixos, são trabalhos confiáveis, tá? Então, a gente teria um certo número de trabalhos aqui, bonitinho, sendo distribuídos aqui. Só que à medida que eu vou é todo um truque aqui, tá bom? À medida que eu vou aumentando meu desvio, o que vai acontecer? Se houver um viés de publicação, os tamanhos de efeitos que vão ser publicados, eles tendem a ser muito altos. São aqueles trabalhos pouco confiáveis, mas que encontraram um efeito significativo. Então, a gente encontraria uma coisa assim. Ou seja, à medida que o desvio padrão aumenta, eu tenho uma tendência do tamanho do efeito ficar positivo. Então, o Egger, deixa eu só subir isso aqui para facilitar o desenho que eu vou fazer na sequência. Então, o Egger, o que ele sugeriu foi, então, a gente fazer aquele mesmo modelo, só que trocando a minha variável preditora pelo desvio padrão, que é o que está nessa figura. Porque se tiver um viés de amostra, de publicação, na hora que eu traçar uma reta aqui, o intercepto dela vai dar um valor diferente de zero. Tá? Se eu não tiver viés, essa reta vai ficar não inclinada e esse negócio aqui eu encontraria uma coisa assim. Beleza? Uma coisa que eu vou ter tanto trabalhos positivos quanto trabalhos negativos à medida que o desvio aumenta. Isso aqui indica que não tem viés, o meu intercepto ia bater bonitinho aqui, tá bom? Então, o Egger diz que se seu intercepto ele for próximo de zero, ou seja, você não encontrar nada aqui, ele não trabalha com inclinação, eu não sei porquê, tá, galera? Parece que o intercepto, de alguma forma, ele é mais confiável. Mas se seu intercepto ele vai bater em zero, ou seja, o tamanho do efeito médio para o intercepto é zero, ele diz então que não tem um indicativo de viés de publicação, e se você encontra uma relação positiva, o tamanho do efeito, o intercepto ele vai descer, ele vai ficar abaixo ou acima de zero, depende, normalmente para baixo, indicando que tem viés de publicação.
Então, basicamente, o que a gente faz, nesse caso aqui, tem duas possibilidades. Essa é a do Scheschenbauer, que eu não gosto muito, mas ele disse que é para fazer, então o que eu fiz? Eu só usei como mods a raiz quadrada da minha variância, que é o meu desvio padrão. Ele não encontrou meu V1. Okay. Porque é VI, Henrique. Roda aqui. Quando a gente pega isso aqui, ele vai ter um intercepto. Tá bom? Que é aqui, ó. Esse intercepto ele vai ter um teste, tá vendo? E esse meu P aqui tá dando significativo. Ou seja, usando essa análise aqui de Egger, ele diz pra gente que existe um viés de publicação. Tá? Que o X, o intercepto dele, tende a ficar abaixo de zero, ou seja, a reta está inclinada. E até a própria inclinação aqui está alta, né? Então, isso diz para a gente que para esse conjunto de dados que eu estou usando, tem viés de publicação. Tá? Que a gente faz nessa hora? Senta e chora, coração. Posição fetal, livro de estatística, o que dá para fazer? Então, de novo, a gente tem duas linhas de visão hoje em dia com relação a isso. Tem uma galera, que é a galera do Nakagawa, que é daquele artiguinho aqui que eu tinha mostrado, esse daqui, que sugere não fazer nada. Você reporta o viés, você diz o quanto tem de viés e segue o baile, porque não tem muito o que fazer. É só um alerta de que as conclusões tiradas na meta, elas são enviesadas, então não dá para fazer uma conclusão muito generalizada. Funciona desde que você deixe claro, então, que tem viés, avise para o seu leitor. A outra galera diz o seguinte, que você tem que remover o viés. Então, por exemplo, nesse funil plot que eu fiz aqui, tem esses pontinhos aqui que denotam valores residuais muito altos para algum grupo de estudos. Então, a gente pode identificar esses estudos lá no conjunto de dados, descobrir quais que estão gerando esse desvio super grande, remove ele do conjunto de dados e faz a meta de novo. Faz o Egger de novo, vê se corrigiu e vê se a conclusão se mantém. Porque se ao remover esses estudos que estão gerando um desvio aí, a conclusão se mantiver de que tem efeito ou de que não tem efeito, então é sinal de que seu trabalho ele é robusto a esse viés de publicação e você segue a vida, tá bom? Então, as duas coisas são aceitas. Eu gosto mais dessa, da gente tentar remover o viés e ver se a conclusão se mantém, tá? Só que ela é bem trabalhosa, porque não é simples ficar identificando esses estudos, e às vezes a gente remove eles, aparecem outros estudos. Então, já teve trabalho que eu não fiz a correção, porque não dava, ficava aparecendo viés a vida inteira. Então, eu só reportei, olha, tem viés, o viés é forte, e teve trabalho que eu consegui remover, e a conclusão se manteve, graças a Deus, foi linda, beleza, então deu para seguir. E aí, só para fechar, tem uma outra forma de fazer esse teste de Egger, que é a que está nesse artigo do Nakagawa que eu mostrei para vocês, que ele sugere usar o resíduo desse teste aqui. Então, a gente pegaria o resíduo dele e faria uma regressão linear do resíduo desse teste, que seja tudo que não foi explicado pelo teste, em função do desvio padrão. A lógica é a mesma, tá? Valores altos de resíduo são trabalhos que destoam demais da média. Então, basicamente, o que ele faria? Eu vou criar um vetorzinho aqui chamado de A, vamos chamar de res. Que nada mais é do que os residuals do meu teste 5. Tá aqui. E aí, teste X vai ser um modelo linear em que eu vou ter os resíduos em função da raiz quadrada do VI, que é meu dados 2, VI. Beleza? Eu faço isso aqui, roda lindamente, e eu peço para ver o teste X. E aí a lógica é a mesma. Eu olho para o meu intercepto. Vou pedir um summer, eu acho. Peço um summer aqui, ele vai ter um intercepto, que nesse caso chega na mesma conclusão, tá, galera? Então, assim, normalmente, em alguns casos eles vão destoar, em outros casos não, mas a interpretação é a mesma. Você tem que ver se o seu intercepto destoa ou não de zero. O que eu gosto da história do resíduo é porque ao usar o resíduo, necessariamente a expectativa média é zero se não houver viés de publicação. Quando eu uso o valor bruto aqui, dependendo da métrica que eu uso, por exemplo, imagina que eu não estou usando o RedXG, estou usando uma outra métrica, não necessariamente vai dar zero. Tem algumas métricas que, por exemplo, elas vão ser sempre positivas, então o intercepto ele não tem como ficar igual a zero. Então, por isso que eu não gosto muito
dessa, mas enfim, ela é recomendada pelo System-Bauer. Eu prefiro usar essa, porque a expectativa sempre vai ser zero, porque eu estou trabalhando com resíduo, que é a do Nakagawa, tá bom? Mas a lógica por trás das duas é a mesma, e isso é uma das coisas mais cruciais da meta-análise. Galera, vocês têm que reportar se tem ou não tem viés de publicação na meta-análise, beleza? Acho que esse aí tô livre de vocês, linda. Vou só pensar no cara de exercício pra gente fazer. Beijo!